Olá, gente querida e abençoada por Deus. Esse momento está reservado para que possamos conversar um pouco, sim, mediante ao que você sentir vontade de falar. Olha, essa mensagem que eu quero trazer para você, ela está baseada no Salmo 30, versículo 5, que diz que a ira do Senhor dura só um momento. Só Ele tem o poder de transformar tristeza em alegria. Sim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você esteja precisando conversar com alguém, não é verdade? E você reservou um momento, você disse, não, eu vou guardar este vídeo para que eu possa ouvir depois, com mais tempo, mais descansado ou descansado, para refletir um pouco. E o objetivo principal deste vídeo é fazer com que você perceba que o choro, ele tem sim resultado quando estamos na presença de Deus. Certa vez eu passava por uma circunstância, e circunstância essa em que eu chorava muito, mas estava esperando em Deus uma resposta de oração. Sabe quando você pede a Deus algo que você olha para você mesma, suas limitações, e você não vê possibilidade? E você falou com Deus, mas no decorrer do tempo, você simplesmente esqueceu. E quando você esquece, o Espírito Santo de Deus espera aquele momento oportuno para falar com você e lhe dar essa resposta. E em meio a esses momentos de orações em que eu estava fazendo, eu aguardava a resposta de Deus. E de repente surgiu aquele momento de quebrantamento, em que a luta se levantou dentro de casa, às vezes faltava algo, as portas se fecharam, aí meu esposo não tinha um emprego certo, e às vezes a enfermidade batia a porta. Era um caos. Mas eu ficava, olha, tranquila, falando somente com Deus. E eu me lembro como se fosse hoje ainda, no ano de 2006, para chegar 2007, eu estava morando numa casinha alugada, bem destiorada. Era uma casinha muito simples, muito humilde. Mas eu não reclamava para Deus onde Ele tinha concedido a oportunidade para que eu pudesse estar morando com minha família. E simplesmente meu esposo havia comprado naquele tempo uma mobilete. Tinha sido um dos primeiros transportes motorizados que Deus teria nos concedido. E eu me lembro ainda quando ele chegou em casa com essa mobilete, ele muito grande, a mobilete pequenininha. Eu comecei a rir, porque ela era muito pequena. E além disso, eu ainda queria andar também na moto junto com ele. Diga aí, 2 pessoas grandes numa moto tão pequena. Mas era aquela bênção que Deus tinha nos concedido. E eu simplesmente agradeci a Deus. Eu dizia, eu quero também andar na moto. Aí ele dizia, mas não pode, que é muito pequena. Isso é relato do dia a dia. Tem pessoas que querem contar somente o filé mignon que está à sua mesa, não é? Mas Deus, Ele quer ouvir de mim, de você, a sinceridade. Seja sincero no que tem muitas vezes sido provido na sua vida da parte de Deus. As pessoas passam uma borracha no início das suas raízes, da sua história, como tudo começou, e simplesmente essas pessoas estão contando a melhor parte, abreviando a história e contando para mostrar para muita gente, para aparecer o lado em que está vivendo hoje,
o lado em que você não tem sua despensa vazia, o lado em que você abre o guarda-roupa e escolhe a vestimenta por tonalidade de cores, baseado com os dias da semana. Tem gente que só faz assim, mas você não. Você agradece a Deus por todos os momentos que você tem vivenciado. Da mesma forma sou eu. Tenho agradecido a Deus e não tenho vergonha de estar falando. Aqui estarei falando com vocês, relatando essas resenhas. E muitas das resenhas vai estar baseadas em histórias ou testemunhos quando eles forem contados no quadro Suporte Espiritual. Aqui mesmo, neste canal. Então, quando eu estava naquele processo de oração, passando na moinha, pagando o preço, eu me lembro que eu estava na porta de trás da casa, na cozinha, e eu comecei a chorar. Aquele choro que parece que o mundo desabou. Pois bem, estava eu chorando. Eu disse, meu Deus, a tua palavra fala que tu convertes o choro em alegria. E daí eu fui adquirir mais uma experiência com Deus. O que a irmã Lindaci fez? Simplesmente elevei meu pensamento aos altos céus e disse assim para Deus, Senhor, eu estou chorando, tão angustiada. Como a tua palavra diz que tu convertes choro em alegria. Como é que o Senhor vai fazer eu parar de chorar agora? Como é essa sensação de você estar se debulhando em lágrimas e de repente você ficar feliz? Olha, Deus se agrada quando você faz prova dele. Mas quando você está simplesmente colocando Deus em prova, ele mostra que ele é grande na tua vida. Ele mostra que ele é Deus. Quando eu mal fechei a boca, aí lá na entrada da casinha que a gente morava, era uma muretazinha, uma mureta, e de repente alguém chegou buzinando. Pam, pam. Meu esposo chegou. Quando eu abro a porta que olho, amados, eu com os olhos todos inchados, que eu estava orando, pagando o preço, chorando, falando com Deus, contando a situação. E simplesmente na hora, no exato momento, Deus converteu meu choro em alegria. Quando eu olho, meu esposo estava em um Chevette branco. Você crê que Deus faz assim na tua vida? Pois bem, às vezes você quer uma bênção grande, sabe que Deus vai lhe capacitando gradativamente para tomar posse da sua vitória? Ele chegou com um Chevette branco. E quando olhamos, não acreditamos. Os meninos eram pequenos, fizeram aquela festa, foi uma alegria só. E simplesmente aquela angústia, aquela nuvem negra que estava pairando sobre mim, que eu estava chorando, simplesmente comecei a sorrir. Primeiro pela surpresa que Deus fez. Agora, a maneira de Deus trabalhar que é linda na minha e na tua vida. Ele faz da maneira que eu e você não compreendemos. Vou continuar no próximo vídeo, esse momento.